Patrícia, quando a gente é criança, é um tipo de cabelo. Sim. Chegamos na fase adulta, não temos aquele fio igual de criança, né? É. Porque eu vejo em foto como meu cabelo piorou. Piorou. O que eu avalio como pior? Você ia falar que não, seu cabelo tá lindo. Não, é um Mas cabelo lindo, eu acho. eu só vejo a parte estética, como eu não manjo. Aí eu vi quando eu era criança e o cabelo de hoje, né? Sim. Então, existe essa troca mesmo. Como é a fase da vida? Aqueles cabelos de 6 anos, aquele? Olha, para começo você vai ter uma lanugem, né? Que é aquele cabelinho de bebê que vai ser totalmente trocado até se formar o bulbo capilar e depois você começa a desenvolver os 3 tipos de cabelo, que é a lanugem, o vellus e o pelo terminal. Ah, né? esses 3 tipos. Então você vai passar por vários períodos de desenvolvimento, mas isso tem que ser uma coisa em ascensão. Ele sempre vai melhorar. Não pode ser uma queda. Ele pode piorar em casos assim de alguma mudança metabólica, hormonal, algum fator saúde, né? Uma virose, uma doença, um estresse. O estresse está muito ligado a cabelo. Doença autoimune, né? Doença autoimune. O estresse, então, e nesses casos, fora esse trabalho multiprofissional, que ele é fundamental com os outros profissionais, eu fui buscar um trabalho fora. Comecei no Canadá, que eu fui buscar os florais do Canadá, depois fui para a Califórnia, comecei a trabalhar com os florais da Califórnia e de Bath, da Inglaterra também, e entrei nesse mundo dos florais. Porque o floral, ele acho que veio assim acrescentar muito dentro do meu trabalho como uma busca de equilíbrio, né? Para principalmente o fator estresse, que está muito ligado. Muitas pessoas perdem muito cabelo por conta do estresse. Não, é notório isso, porque quando a gente não tá bem, cai, eu pelo menos, cai os cabelos. Quando você tá bem, não cai. É verdade, o cabelo eu falo que cai porque cai muito. Daí eu falo, nossa, tá caindo o cabelo, né? Talvez caia todo dia, mas assim, um tucho de escola. E quando você passa algum problema de saúde, problema emocional. É um sintoma. Né? A queda de cabelo é um sintoma. Ah, entendi. Caiu o cabelo, meu corpo tá gritando, né? Já tá dando sinal. E o tratamento que você pode buscar eu falo assim, qual o segredo de um tratamento? É a absorção. É cuidar do couro, do tecido do couro cabeludo. Esse é o primeiro passo. Equilibrou o pH, aí você já começa a ter um retorno. E depois buscar esse home care, esse dia a dia, né? Esses hábitos bons para você manter isso. Tá. Lá na sua clínica, eu vi as pessoas deitadas, recebendo massagem, né? Uma delícia, uma luzinha. Explica quais os tratamentos lá na sua clínica que tem para o cabelo. Então, primeiramente, Ada, as pessoas, a gente tem muitos protocolos, tá? E a gente tem até passos que eu faço exame, colhendo a saliva, que no caso eu mando para a Espanha, e eles vão mandar um relato, que através da saliva, vai fazer toda uma busca para saber históricos capilar, que pode vir de muitas e muitas, assim, de que se você tem alguma androgenia, alguma queda androgênica, e todos os fatores, o que você funciona para reverter esse processo, né? Então, lógico, a gente tem hoje muita tecnologia até chegar a um implante, que eu também encaminho para o implante, que é um trabalho multiprofissional. Não mexemos com a parte invasiva, tá? Nosso trabalho é 100% natural. Mas esses exames e essas tecnologias hoje, por exemplo, esse exame eu não costumo pedir com muita frequência. Porque quando você chega até mim, eu penso às vezes que eu estou usando um elefante para amassar uma formiguinha. Esmagar uma formiguinha. Entendeu? Porque às vezes uma coisa tão simples, você vai ter um retorno tão bom, né? Então não precisa. Então essas coisas elas vão ficando assim, conforme o desenvolvimento de um trabalho, não atingir a uma expectativa, aí a gente vai buscando recursos. Esses recursos geram ônus
E aí sim, Tá. tá bom? Mas a gente tem de A a Z. Tá. E eu começo sempre com A. Tá. Porque às vezes quando você chega no A, não precisa nem pular pro B. Que bom. O que B bom. já resolveu. Tá. Essa história de não pegar um elefante para amassar uma formiga. Tá. Então a gente começa pelos hábitos, por tudo. Então o diagnóstico é interessante, a gente olhar, fazer esse tricograma. Eu faço uma contagem de fios. Se tiver faltando cabelo da sua cabeça, eu sei quanto está faltando, ou se há perda de densidade. Depois a gente vai passar com a nutricionista também, para ver sua alimentação, os seus hábitos alimentares, como você vem, o que você consome em remédios e tudo. Então, a gente tem que saber um histórico seu. Então, o histórico de cada pessoa, ele vai ser fundamental para a gente determinar um tratamento. E a gente pode começar, por isso que a gente tem muitos protocolos, né? Então, a gente tem, as massagens, elas são constantes, porque o estresse está muito ligado ao cabelo. E eu gosto de mexer nessa estrela, nas 5 pontas da estrela, cabeça, mãos e pés. Tá. Né? E então esse trabalho, ele tem como protocolo, às vezes, estimulações, às vezes a gente tem que fazer descristalização, que é regularizar o pH do couro cabeludo. Eu falo que o segredo de um tratamento se chama absorção. Então, a primeira coisa que eu tenho que regular o couro cabeludo. Oleosidade, descamação, ele tem que estar perfeito, ele tem que estar absorvível. Né? Se não entra, ele não sai também, o fio de qualidade. Né? Então, a gente tem que trabalhar isso. Então, por exemplo, durante a gravidez é sensacional, o cabelo, as pessoas dificilmente vão ter problemas capilares, mas o puerpério, essa mudança metabólica hormonal, né, o pós-parto, então causam uma série de problemas até você estabilizar. Então nós temos protocolos específicos para isso, a gente tem lavagens diferenciadas de cabelo na parte de asepsia, que é um outro protocolo, que você vai aprender desde toque a peso, a temperatura de água, a sequência de produtos, né? E são protocolos bastante agradáveis, porque eu gosto muito de associar o trabalho de bem-estar e de massagem e tudo, né? Eu tava comentando com vocês antes que eu tenho pacientes que deixavam antes relatos, isso há muitos anos eles deixavam alguns relatos para mim, entre um deles, um paciente deixou um relato dizendo que eu ganho a vida fazendo cafuné. É verdade. Isso, eu fiquei muito feliz com isso, eu achei muito, muito fofo. E também eu tive um outro paciente falando assim, nossa, eu nunca fui tão bem tratada na minha vida. Né? E essa pessoa era uma pessoa de um super bom poder aquisitivo, uma pessoa que não tem problemas em ser bem tratados porque frequentam lugares 5 estrelas. Aí eu falei, olha, eu acho que alguma coisa está errada no mundo, né? Porque se você está falando que nunca foi tão bem tratado, eu acho que o problema, assim, eu estou fazendo o que eu tenho que fazer, né? Mas eu acho que o mundo que não está bom, então, deve ter alguma coisa errada, né? Ainda mais no meio que a pessoa frequenta, vai falar que eu nunca fui tão bem tratado. Então, esse é um fator também. Lá a gente é tudo assim, eu foco muito o acolhimento, né? E as pessoas, quando chegam com problema de cabelo, elas vêm muito sensibilizadas, muito, muito. Isso, inclusive, uma hora eu vou ter que escrever um livro sobre isso, né? De que o quanto eu recebi pessoas em épocas que iam fazer quimioterapia, e elas não choravam pela doença, choravam a hora que perdiam o cabelo, que elas começavam a sentir essa dor. Então, você vê que cabelo tem uma história muito profunda com o emocional das pessoas, né? Tem. Vide Sansão, vai falar de cabelo, não é isso? Então, eu fiquei muito assustada. Eu, no Japão, durante todo esse meu período, eu ficava achando que eu tinha aprendido tanta coisa, e depois no dia a dia, né, com o atendimento, eu saber que uma pessoa me relata que ela está fazendo a quimio e o que apavorou ela foi a perda de cabelo. Isso para mim foi
falei assim, nossa, então o que eu mexo? Eu mexo na cabeça das pessoas, eu mexo na caixa craniana. Eu penso assim, é o globo terrestre que está na minha mão, verdade, né? É a CPU, é verdade. não é? Então, isso falou, meu Deus, a minha responsabilidade é tão grande, né? Olha só, E lá é como uma é delícia. sensível o que é cabelo, né? Nossa, sim. Parece um assunto tão bobo, né? Não, e Porque não é. é vaidade? Não, não é É. vaidade, é autoestima. É Cabelo é autoestima. muito além de tudo De isso que a gente está vaidade. falando. E isso é a minha experiência desses 28 anos, o que eu já ouvi, né? E muitos pacientes que se mantêm hoje por outras coisas, não é mais pelo cabelo, né? É importante isso. Não, claro que é importante, ainda mais a gente mulher, né? Eu tava até brincando aqui, falei, não tem problema de ruga, mas o meu cabelo tá bom? Não é? Né? E quando eu citei a minha amiga, que ela tem um cabelo lindo, que você estava falando, eu estava vendo na minha ideia, eu tenho uma necessidade mesmo, por usar bastante química, tá? Então, assim, leiga até não conhecia o seu trabalho, né? E a minha amiga, ela usa produto de prateleira porque ela não precisa usar e fica lindo. Eu falei, gente, mas como? E eu usando vários produtos fica horrível, né? Mas é igual você está falando, e isso vai não, e ela não tem necessidade de usar grandes coisas no cabelo, porque ela já é. Gente, cabelo lindo, que cabelo lindo. Eu sempre elogiei o cabelo dela, né? Aí você vai falando, vai dando. Então, assim, você vai falando de cabelo, a gente vai, porque molda o rosto, né? É a moldura do seu rosto, né, Paty? Então, É verdade. cuidar do cabelo, é autoestima, o autocuidado, é se amar, né? Nem que seja por estética, né? Não precisa ser os problemas sérios que o cabelo traz, que a vida traz, enfim. É bonito, né? E a gente fala, ai, cabelo lindo, né? É verdade, é E verdade. eu gosto Mas mesmo. é muito além do que é vaidade, né? Porque eu sou leiga, mas você enxerga lá, né? Não, eu vi na sua clínica o fio, falei, uau, o que é isso? Parece um tronco de árvore, o fio. Aí é um tronco, Não é é? um tronco de Aí árvore. você vê a Eu lei. cuido de cabelo como se eu Não estivesse é? cuidando de plantas. É, E cabelo e plantas falam a mesma linguagem. Você pode é igual a gente tá falando. Isso é Não, incrível, você né? vê a lei, eu só vejo essas coisinhas assim, ó. Tá bom? Mas Tá bom? Paty, o público lá da sua clínica é mais mulher? Olha, eu vou dizer que hoje é meio a meio. 50% são homens, 50% são mulheres. Bastante homens. Muitos homens que me procuram adolescentes. Sério? Porque veem o pai como, assim, meu espelho, né? Então, será que eu tenho essa mesma genética? Vou ficar careca, calvo como meu pai? Então, a gente pode fazer um trabalho preventivo, né? Os homens que querem ser encaminhados para o implante. Então, eu estudo área doadora, área receptora, para ver se é compatível o implante, que tipo de implante, quantidade de unidade folicular. Aí eu monto um histórico para o implante, tá? Trabalhei muitos anos com Dr. Marcelo Daio, que era da equipe do Pitangui. Ele hoje é presidente da Associação de Cirurgia Plástica no Brasil. Então, ele na época não ia para o implante se eu não estivesse junto, embora eu não mexesse nessa parte invasiva, que é o implante. Mas eu estudo a área doadora, a área receptora, e o pós-implante a gente cuida, né? Os cuidados da sensibilidade, para ir voltando os cabelos, para estimular, né? E os homens que me procuram, por exemplo, jovens que têm uma genética de perda de cabelo, não necessariamente eu vou conseguir reverter um processo, mas eu consigo desacelerar esse processo. Tá. E dependendo do histórico, se for muito bom, a pessoa melhora, ela às vezes nem precisa chegar a um implante, se tiver um histórico bom. Então, os cuidados preventivos, eles podem amenizar muito um grau de calvície, impedindo que a pessoa precise chegar a um implante. E tem casos que vão ser implante, mas hoje a tecnologia é maravilhosa, os implantes estão cada vez mais avançados, os métodos são melhores, né? A gente tem o fouet, esse fio a fio, que é menos agressivo, fica perfeito.
Então, e muitos dos homens me procuram porque vão fazer implante e querem fazer um estudo da sua área doadora, da sua área receptora, querem deixar um couro cabeludo estabilizado, sem descamação, sem caspa, com uma boa absorção, para que o implante tenha um resultado muito bom. Então, Nossa, não tudo imaginava isso, que era mais ou menos 50-50%. tudo muitos homens procuram. Nossa, e teve alguma época que era mais homens? Era mais homens? Sim, logo que eu cheguei do Japão com esse meu trabalho, eu vou dizer que 70% eram homens dos meus Nossa, eu ia pacientes. julgar que era mulher. E aí eu ainda digo mais uma, Ada, assim, as mulheres quando tendem a perder cabelo ou têm uma genética de calvície, uma androgenia, elas podem se considerar assim, uma aberração, mulher sem cabelo, elas ficam com medo, né, de ficar calvas. E os homens, homem calvo é normal, não é? Mas, pelos anos que eu atendo essas pessoas, eu sinto que o sentimento é igualzinho. A perda de cabelo, assim, não ter cabelos, Eu ia ficar julgar, calvo. tá? Eu ia Eles têm julgar esse sentimento. que para mulher é pior, então não é. Não, o sentimento, não. Para a mulher pode ser assim, visualmente, os homens calvos são mais comuns andar na rua. Você dificilmente vai ver uma mulher calva na rua, se ela tiver essa calvície, ela vai estar com uma prótese, né? Os homens assumem, às vezes, a sua calvície. Mas o sentimento dessa perda de cabelo é igual, é a mesma coisa. Isso aí eu posso Nossa. garantir. Então, esses anos, quando alguém é homem, tem essa androgenia, principalmente adolescentes, chegam angustiados, né, que estão ficando calvos, a gente tem que dar toda atenção, porque esse sentimento mexe com a autoestima. É a dor dele, né? Alguns jovens podem terem problemas na É escola. verdade. Alguns homens adultos até problema de ereção acaba tendo por É baixa verdade. estima e Mexe, uma série de problemas. Então, mexe. isso é uma coisa para ser muito olhada. Quando você olha cabelo, você vê um mundo, né? Isso que eu falei, ó, é a CPU na minha mão, né? É o globo terrestre. Eu não mexo com o pé, eu mexo com a cabeça. É. Então, assim, a Não mexo com responsabilidade o é pé. tamanha, né? É. Assim, um dos fatores mais importantes, eu acho que, de lidar com isso é a parte emocional, É sim. É né? sim. É. Ter a responsabilidade se alguém não tem valores para investir no seu cabelo. Então, você tem que saber que você não pode constranger essa pessoa. Você tem que tentar ajudar ela com os recursos do jeito que você puder. Eu vou usar toda a minha força para produtos naturais. Então, vamos driblar, porque o que eu quero é resultado. É verdade. É E não verdade. constranger nunca uma pessoa, É né? verdade. Porque A às gente vezes quer ela vê um resultado. valor exorbitante, porque a tecnologia hoje, ela tá assim, surreal, né? Você vai na farmácia, você compra uma vitamina, ela é cara e às vezes não funciona. E aí você sabe que essa vitamina, se você tiver um processo inflamatório, sai tudo no suor, no É. xixi, nas fezes, na urina, e aí você não absorve Não a vitamina. absorve. Então não é a vitamina que é ruim, mas hoje a gente tem tecnologias, e essas tecnologias custam, que são os mitocondriais, vai para a É. mitocôndria, não vai mais para o estômago. Então então tem nanotecnologia, você tem, né? E tudo isso os custos vão subindo lá em cima. Então, a indústria da beleza se torna assim perigosa, né? E a gente que está nesse meio conduzindo, a gente tem que espiar isso também. É perigoso, porque assim, aonde vai a capacidade das pessoas, né? Qual o nível, o quanto elas ganham, né? Para fazer isso. Isso foi um aprendizado meu de Japão. Se houver tempo, eu gostaria até de contar Pode isso. contar. É uma história interessante, porque quando eu estava no Japão, eu ia nas lojas, né? E todo mundo, quando pegava meu dinheiro, quando eu comprava alguma coisa, pedia desculpa, né? E agradecia e pedia desculpa. Aí eu comecei a me ofender com isso. Eu falei, nossa, acho que porque eu sou estrangeira brasileira, estão pensando que eu estou morrendo de fome, né? Não comprar isso. Olha só que orgulho idiota, né?
Olha a cultura oriental. Aí um dia eu comecei a perguntar para as pessoas e todos me responderam da mesma forma. Eu perguntei para 3. Obrigado, eu até entendo, porque tem muitas lojas e eu escolhi aqui para comprar. Mas pedir desculpa por quê? Aí eles respondiam, porque você pode levar 1 hora, um dia, 2 horas, um mês para ganhar o que você está pagando aqui, eu não sei. Mas o trabalho aqui é muito árduo, né? Então, olha a importância dessa coisa de não mexer com a pessoa com valores. É verdade. Então, eles são diferentes, eles são diferentes. Então, Ada, só para falar, eu falei essa coisa do Japão, porque assim, Eles são o diferentes, meu aprendizado né? foi muito grande. Então, eu acho assim, quando você vai mexer com cabelo, com cabeça, com CPU, né? Você tem que pensar que por detrás tem uma pessoa, tem um uma ser humano. história. Qual o grau de fragilidade daquela pessoa, né? Aquela pessoa levou quantas horas, quantos meses, quantos dias, sei lá, ou pode ser, não importa o bolso, né? Então, quando eu vou atender, eu não quero saber do bolso de cada um, eu quero que a Resolver o pessoa tenha problema. resultado, né? Mas aí eu tenho que entender que o nível eu tenho que indicar coisas diferentes, porque hoje nós temos de maravilhas, assim, de alto grau de produtos caríssimos e tem coisas mais simples. Então a gente tem até esse sabão de coco artesanal, como você disse, Sim. né, Ada? Mas E artesanal mesmo, artesanal fiel. mesmo. De qualquer forma, a gente pensa que a gente tem que cuidar. Né? O cuidado é o mais importante e essa coisa do Japão, que eu tenho muita gratidão por tudo isso, né? Assim, essa coisa abrangente que eu tive lá, né? E esse conceito deles, né? Isso faz a gente pensar de uma forma muito... Por isso que eu falo que o trabalho tem que ser muito pessoal, né? Cada um tem uma história, cada um tem, né? E quando você ouve tudo isso, né? E entra nesse trabalho multiprofissional, que você sabe que você tem que direcionar, fala, olha, eu sugiro que também você faça um trabalho psicológico junto, associado, né? Eu sugiro que você passe no endócrino, tá com uma disfunção na tireoide, a tireoide vai fazer cair muito cabelo, ou cuidados hormonais, eu sugiro. E aí você vai driblando, né? E aí, junto com isso, trabalhando o bolso também. O bolso, a situação, a experiência de cada um, o sentimento de cada um. É muito delicado. Uma senhora, uma vez chegou até mim, com a cabeça baixa, ela não erguia nem um pouco os olhos, não me olhava nos olhos durante a senhorinha. Acho que deveria ter por faixa de uns 80 anos. Nossa. Então, ela estava envergonhada, porque ela estava me procurando pela idade dela. Aí, quando eu fui descobrir isso, que ela estava com muito cabisbaixa, ela falou assim, não, é porque eu fui no médico, e ele falou assim, minha senhora, a senhora quer o quê com essa idade? E ela disse que ficou chorando 2 dias, né? Então, esse tato que você tem que ter com as pessoas, esse cuidado, porque uma pessoa, por conta disso, né, pode criar um outro problema, fora o cabelo, né? Então, verdade. é delicado tudo isso. E a tricologia é essa tricologia que eu gosto divino. de desenvolver. Isso Já me dá... vim de recomendação da Flávia, que eu amo, e já amei. Isso Aí que falei, me dá Flávia, eu paixão, amei, viada. amei. Muito bom. Obrigada por tudo isso, por esse trabalho também que você oferece, né? Porque isso leva a comunicação para as pessoas. Para as pessoas que não sabem, não entendem. Verdade. E quer buscar alguma solução, né? E pena que o tempo é um pouco curto, eu sei, mas assim, a gente pode desenvolver coisas, de passar dicas assim, mais simples também, porque eu sei que nem todo mundo vai poder chegar até aqui, né? Hoje a gente tem muitas emergências, eu entendo. É verdade, eu cheguei lá, já não contava nada do bom, já falava, ai, meu cabelo é isso, ai, meu cabelo não contava nada do bom, né? Já ia chorando, a gente já chega lá como se fosse um pronto-socorro, né? É verdade. Já chega lá como se fosse assim, alma esperança. Estou indo lá, especialista em X, né? É verdade. Você não conta nada que você ainda tem cabelo. Você conta, é isso, passei por isso, né? E imagina. Né? Não verdade, verdade. Ô, Patrícia, eu lembrei de uma coisa. Quem usa Mega?
quem usa prancha, quem usa progressiva. Esses três é um pacote para judiar do fio, né? Também é um assunto delicado. Faz parte dessa indústria da beleza, tudo isso, né? Então, lógico, existem alguns trabalhos que eu vou desenvolver com alguém e eu vou falar isso, eu não quero que faça ou isso não, aí vai depender muito, né? Essa indústria da beleza, lógico, você vai tirar uma foto, você quer fazer um mega e você tira fotos, quer passar um momento de princesa, tudo bem. Mas para você se manter com isso a vida toda, eu acho preocupante. Eu acho preocupante porque aí é uma só estética. Então a gente fala, a minha língua é mais assim, saúde e beleza. Tá. Mas tem que pensar nessa saúde em primeiro lugar. Porque quando A você longo só vê prazo, né? beleza, 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 daqui a pouco você vai ter que pôr uma prótese, uma peruca mesmo, porque não vai ter mais a sua célula viva, né? Por alguns processos químicos. A cosmetologia é um segmento maravilhoso em ascensão. A tintura hoje é tratamento, né? Antigamente não. Então, eu inclusive prefiro uma tinta do que um tonalizante. Entendi. Porque o tonalizante, ele não dá longevidade, ele não encobre os brancos, ele resseca o fio. A tintura não, a tintura trata, dá brilho, dá uma longevidade maior, né? Uma durabilidade maior, tudo bem. Então, você vê que tem caminho, tem muitas coisas para você abrir, né, nesse campo e falar assim, vamos escolher uma química correta. Porque se você começa uma progressiva, por exemplo, a progressiva para mim é uma coisa assim que já foi mais do que falado, proibido nos salões por causa do formol, né? E aí as pessoas falam que não tem formol, mas ele tem, o formol está lá dentro, ele tá e existe o formol em outra língua hoje, porque você olha os rótulos, não está escrito mais formol. E nem é derivado de formol. Aí você olha, você lê, não tem formol, não tem cheiro de formol, não tem nada dentro dessa descrição na embalagem com formol. E o cheiro também não. Mas o que alisa o cabelo? Nenhum componente que está lá vai alisar cabelo. Ah, é aminoácido. Aminoácido alisa cabelo? Não. Ah, escova de chocolate. Não alisa cabelo. Mel vai alisar cabelo? Também não. Então, tem algum produto. E aí, o que a gente descobriu, depois de muito procurar, fuçar, procurando minha cosmetóloga, que tem... ela tem um exercício grande dentro dessa área aí de cosmetologia, PhD, digamos, ela já está bem evoluída, muito mais do que eu entendo de cosmetologia, e não encontrou formol nas fórmulas. Aí a gente foi buscar, até que chegamos a um entendimento que não tinha formol dentro da fórmula, mas a alta temperatura e a chapinha e o calor que se usa, depois convertia-se a molécula em formol. E aí causando os mesmos estragos, só que não tem cheiro e não está escrito formol. Então, tem que tomar muito cuidado. Embutido, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, isso não é culpa de cabeleireiro, de nada, isso daí, assim, é uma coisa que a gente tem que pesquisar mais, olhar, escolher, né? O que quer para sua vida, né? Então, não é o cabelo liso que é bonito, a beleza, não existe o que é beleza? O padrão, né? O padrão de beleza. O que é beleza? Beleza pode surgir de muitas formas, né? É muito subjetivo. Crespo, liso, o preto, o branco, o azul, o verde. Você tem. Então, assim, a beleza é um conjunto de coisas, né? Aí, quando você fica numa linha assim que divulga-se muito, o cabelo liso que é maravilhoso, todo mundo quer alisar o cabelo. Então, é delicado tudo isso, mas aí quando você vai buscar uma avaliação, ver o que é melhor para você, procurar os melhores produtos e menos estrago na sua vida. Ah, Paty. Eu vou falar que eu tô chegando no final, mas eu não tô, porque eu quero agendar mais, tá bom? Ai, que maravilha. Quero você de novo, uma a Érica honra para falar sobre nutrição e eu com mais perguntas. Uma honra, querida. Muito obrigada. Uma delícia estar aqui com você. Obrigada, viu? A gente não via a hora. A gente marcou faz uns 2, 3 meses, né?
Verdade, que Ó, essa caneca é pra você. Ai, que linda! Mas olha que coisa mais linda. Ada pode. É. Ada pode tudo. Não posso? Pode, vamos brindar. Vamos Ada brindar. pode tudo. Viva! Obrigada, Vai. Paty. E deixa eu te falar, onde que as pessoas acham a sua clínica, seu Instagram, as informações? No Instagram você encontra todas as informações necessárias, né? Tá. @tricologista Patrícia Maciel. Tá. Bom, a gente vai colocar aqui de novo. Vocês são bem-vindos, Ai, todos. Inclusive que vocês. Vou ficar bom. aguardando lá também. Ah, Linda, eu obrigada. adorei minha canequinha Você aqui. colocar lá, você tratar dos cabelinhos e tomando. Obrigada, gente. Obrigada por tudo. Gente, muito obrigada por você nos acompanhar. Não esqueçam de curtir, compartilhar e nos seguir. Mas se esse bate-papo fez sentido para você, então compartilha, já passa para sua mãe, para sua amiga, para todas as pessoas que querem saber mais sobre o cabelo. E falam para ela agora que você já sabe o que é tricologia. Um grande beijo, eu espero você no próximo episódio. Até lá!